Gente linda, acertamos o tema de redação da FAMEP 2024 acerca do racismo ambiental. E é com muita alegria que eu trago essa aula para vocês, que vai analisar o tema de redação e trazer um modelinho bem bacana que você poderia ter utilizado para desenvolver um bom texto na edição de 24. E certamente essa aula vai ajudar também você que está se preparando para 25 a fazer uma boa redação. Então, vem comigo! Fala, gente linda! Beleza? Já para dar redação aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês todos. E antes de continuar esse conteúdo propriamente, quero pedir aquela gentileza de sempre, de todo começo de vídeo. Curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Vale lembrar que a sua inscrição é muito importante e nós temos uma meta de chegar em 2024, finalzinho, a 20 mil inscritos no nosso canal, e para isso a gente precisa da sua ajuda, até porque nós fizemos um levantamento recente e constatamos que cerca de mais de 90% do pessoal que consome nosso conteúdo nem sequer é inscrito no nosso canal, não curte, não compartilha, enfim, pedimos a sua ajuda para a gente poder continuar muito firme e forte produzindo conteúdo de qualidade para vocês todos. Então dê essa forcinha para mim aqui pro Japa da Redação, que nós agradecemos demais. Dito isso, agora sim a gente pode ir para o nosso conteúdo. E o tema de redação da FAMEP 2024 que nós acertamos, e eu não canso de dizer isso porque foi fantástico. Fizemos uma aula ao vivo às vésperas dessa prova no ano de 2023, finalzinho, e eu falei sobre o tema racismo ambiental, que poderia sim ser uma aposta forte para essa prova, e foi justamente o que caiu na prova. Fantástico, maravilhoso. E o tema foi esse, justamente: racismo ambiental no Brasil. É possível proteger as populações mais vulneráveis? Veja que não era só essa palavra-chave, essa expressão-chave que aparecia, né? Também havia um questionamento que permitia um certo posicionamento e uma certa possibilidade até de escolha. Claro que isso era uma ilusão, no final das contas era fundamental você se posicionar falando o quê? Que é sim possível proteger as populações vulneráveis. Isso, claro, tendo em vista também o teor agregado nos textos motivadores que a gente vai ler para entender muito bem essa proposta. Acompanhe comigo. O nosso primeiro texto motivador, editor, sobe para mim, dizia o seguinte, vamos fazer uma leitura rapidinha. O racismo ambiental é uma forma de desigualdade socioambiental que afeta principalmente as comunidades marginalizadas, majoritariamente compostas por pessoas negras, indígenas e pobres. Essas comunidades sofrem os impactos negativos da degradação do meio ambiente e da falta de acesso a recursos naturais, enquanto as populações mais privilegiadas usufruem de uma maior proteção ambiental e melhores condições de vida. O racismo ambiental se manifesta de várias formas, como a localização de lixões e aterros sanitários próximos a comunidades de baixa renda, na poluição do ar em bairros mais pobres, na falta de acesso à água potável e ao saneamento básico nas comunidades rurais e periféricas, nas moradias em áreas de risco, entre outros casos. Então veja que esse texto número 1 é muito interessante, que já conceituava para você, se você não tivesse entendido esse conceito, não houvesse ouvido falar do racismo ambiental em nenhum outro momento, então você conseguiu entender perfeitamente o que era o racismo ambiental, que nada mais é, pelo que você pode observar, a forma como os elementos ou eventos climáticos ou ambientais afetam diferentemente pessoas pobres de pessoas ricas, e essencialmente as mais afetadas são as pessoas pobres, que se configuram no Brasil em sua grande maioria como pretos, pobres, pardos, indígenas. Já o texto número 2 trazia a seguinte informação, o editor sobe para mim. Marcos Bernardino de Carvalho, professor de gestão ambiental da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, da USP, afirma que em países como o Brasil não se trata de uma coincidência que as populações negras, por exemplo, sejam as mais afetadas pelos danos ambientais, devido ao seu passado colonial, com estruturas sociais baseadas na escravização de pessoas negras. Essas passaram a ser invisibilizadas e a residirem onde, né, gente? Nas periferias. O processo de alforria foi realizado sem nenhum tipo de integração dos libertos ou da reparação aos danos causados pela escravidão. Não é coincidência que esses bolsões de gente vulnerabilizada que acabam sendo vítimas desse processo de degradação sejam majoritariamente formados por pessoas negras, afirmou o professor. O crescimento de comunidades periféricas
periféricas ou que moram em zonas de risco e insalubres tornou esse tipo de discriminação mais evidente nos últimos tempos. O racismo ambiental, apesar de ser causado pelas injustiças sociais, também tem um papel ativo na criação e no crescimento dessas injustiças. Segundo Carvalho, a falta de políticas públicas que impeçam essa forma de discriminação contribui para a manutenção desse cenário de exclusão. Perceba então que, pelo texto número 2, há clara alusão a um problema de ordem social, gente. E veja que nesse sentido, se você for pensar bem, a FAMERP, que é corrigida, que é elaborada, né, pela Banca VUNESP, vai buscar o quê? Um alinhamento com as temáticas mais sociais dos eixos temáticos aí da Banca Enem, certo? Então veja que nós tínhamos uma característica já dessa temática que permitia uma análise das causas e das consequências do problema. Já o texto número 3 trazia esse outro dado também pautado em informações de ordem científicas com viés autoridade. Nathalie Utterstel, acho que pronuncia dessa forma, presidente do Instituto Talanoa, organização não governamental dedicada a políticas climáticas, é categórica ao alertar que não existem catástrofes naturais nas cidades brasileiras. Não existem? Como assim? Ela explica. A avaliação da pesquisadora pode causar estranhamento diante de recorrentes eventos com dezenas e até centenas de vítimas, mas ela esclarece que nada disso é natural. Olha só a informação que ela traz. É absolutamente catastrófico quando se sabe dos riscos climáticos e não se prepara para reagir ou se prepara mal, como acontece no Brasil, como acontece no mundo inteiro em relação principalmente às questões de ordem climática, não é? Não há nenhuma naturalidade em desastres quando estamos falando de um ambiente urbano, pois o que determina se vai ter tragédia ou não é como nós humanos nos preparamos para isso, afirma a especialista. Perceba que ela tem plena convicção de que o processo de urbanização, da ocupação dos espaços, é um grande problema, porque não prepara as pessoas, prepara as moradias para eventuais problemas que vão surgindo ao longo do tempo, mesmo que nós saibamos que eles existem. Por exemplo, enxurradas, por exemplo, deslizamento de terras. É natural que se eu instalar uma casa numa região periférica ao lado de um grande morro, quando chegar o período de chuvas aqui no Sudeste, por exemplo, na época aí de janeiro, fevereiro, vai haver deslizamento de terra. Mas quais são as políticas públicas criadas para impedir que esse tipo de ocupação irregular aconteça? Quais são as políticas ambientais no mundo todo para impedir que nós cheguemos a uma situação de eventos cataclísmicos, climáticos extremos que afetam todo o nosso cotidiano? Pô, bacana, professor. Legal os textos motivadores que traziam uma noção bem atual. Você pode perceber que sempre que a gente fala de VUNESP, são temas muito atuais, muito contemporâneos, de conceitos que são incorporados recentemente ou debatidos recentemente na conjuntura nacional. E racismo ambiental, como não canso de dizer que a gente acertou o tema da FAMERP 2024, foi uma dessas temáticas, uma dessas abordagens bem reflexivas e contemporâneas do nosso cerne social, né? Do nosso cerne de discussões. Enfim, o tema, novamente, sobe para a minha editora, era esse: racismo ambiental no Brasil. É possível proteger as populações mais vulneráveis? Ele trazia um questionamento que eu acho interessante, mas que já vem meio que programado para que você responda que é possível sim, a partir de um posicionamento político, de um engajamento social das lideranças mundiais. Então é sim possível, e é isso que a banca esperava de você. Essa era a expectativa em cima desse tema, que você entendesse que é possível sim proteger as populações mais vulneráveis. Então, diante disso, você já estava entendendo melhor o tema de redação e as expectativas da banca. Claro que depois disso, como o tema tem similaridade com a banca Enem, seria muito interessante que você trouxesse quais são as causas fundamentais que acabam ratificando, intensificando, catalisando o problema do racismo ambiental no Brasil, no mundo e no Brasil. E veja que os textos motivadores já traziam algumas causas, como as questões que envolvem a falta de interesse público mesmo, que envolve o problema climático em ascensão. Enfim, isso poderia ser colocado na sua redação. E especificamente nesse caso, como a gente tem uma situação de um problema social, você poderia, e seria até sensato, trabalhar com possíveis intervenções para as causas que você veio apontando, mostrando então o alinhamento com
a resposta que você deveria dar a essa pergunta: é possível proteger as populações mais vulneráveis? Sim. Por meio de que medidas? Desta que eu estou listando nesse texto. Então, era evidentemente possível, nesse caso, ter uma intervenção ou intervenções. Mas, gente linda, cuidado, porque você não deve, em nenhum momento, copiar o modelo Enem. Lembre-se, isso eu coloquei bastante claramente na aula que antecedeu a FAMERP e eu sempre estou falando aqui. A VUNESP tem algumas diretrizes específicas e normas que fazem com que você possa ter uma redação anulada, zerada mesmo, se você copiar, usar o modelo pronto Enem. Então a gente tem que fugir ao máximo desse tipo de modelo, mas nada impede você fazer intervenções. Bom, gente linda, cientes disso, o que eu fiz? Bom, eu vou fazer a minha redação, eu trouxe o meu modelo para que vocês possam utilizar como comparativo e para que vocês possam também estudar, evidentemente, para 2025, se o seu sonho é fazer medicina na FAMERP. Por isso mesmo, aqui antes do nosso modelo entrar na tela, eu trouxe para vocês o nosso projeto de texto. Gente, eu adoro fazer projeto de texto porque ajuda demais, pelo menos a mim, né, professor, enxergar o que eu vou fazer em cada uma das partes, cada um dos parágrafos, cada um dos períodos estrategicamente, tá? E nesse caso, eu não vou ficar lendo todo o nosso projeto de texto não, tudo bem? Então vou colocar na tela, editor, só para mim nesse momento, e você vai dar uma pausa para ler com calma quais são os procedimentos estratégicos que eu decidi utilizar mediante os meus conhecimentos, mediante o meu repertório e mediante as minhas estratégias adotadas, portanto, beleza? Eu acho que já deu para você ler com calma, tirar um print se você quiser. Agora, em cima desse projeto de texto, eu trouxe para vocês o nosso modelinho de redação. Só que antes de entrar no mérito da introdução propriamente para começar a analisar o nosso texto aqui, vale sempre lembrar que a Corrige-me está nas mais diversas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, trazendo muito conteúdo de qualidade para você, gente linda. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá procurar a gente e se inscrever no nosso canal. Vale lembrar que os links de referência também estão na descrição desse vídeo. Vai lá porque tem muito conteúdo que a gente posta diariamente nessas outras redes e que vão ajudar certamente você a também ter maior conteúdo e maior qualidade na hora de escrever uma boa redação. Dito isso, vamos para o nosso texto. Olha a nossa introdução bonitinha, dividida estrategicamente em períodos que caracterizam cada uma das partes, cada uma das microestruturas dessa introdução. Primeiro, vamos começar aí com a nossa contextualização, que eu decidi fazer alguma coisa mais simples a partir de uma contextualização pela conceituação da referência do racismo ambiental. Racismo ambiental é a expressão que caracteriza a segregação de grupos étnicos a partir da ocupação desigual dos espaços em que a população majoritariamente negra é empurrada a regiões expostas a riscos de eventos naturais como deslizamentos e alagamentos. Veja o conceito que eu trouxe aí para vocês. Já conhecia o conceito, então ficou muito mais fácil para que eu pudesse desenvolvê-lo. Em cima dessa contextualização, para gerar já engajamento, atenção por parte do corretor-leitor, a gente segue para nossa problematização. Essas situações são comuns no Brasil e têm se intensificado com o advento do aquecimento global, o que representa um enorme desafio para a proteção da vida dessas pessoas. Então veja que o problema também é recorrente no Brasil, mas tem sido ainda mais frequente por conta dos processos ligados ao aquecimento global, dessa crise climática toda que a gente já vem enfrentando há um longo tempo. E por último, nessa introdução, eu trouxe a minha tese e a minha proposição. Nessa redação especificamente eu trago a tese e na sequência eu já antecipo aquilo que eu vou fazer nos parágrafos de desenvolvimento. Veja comigo. Nesse sentido, dada a dimensão do problema, é importante analisar as suas razões a partir do processo de gentrificação e do descaso ambiental. Veja que eu coloquei aqui que eu vou analisar duas razões, duas causas, dois fatores para o problema do racismo ambiental e da intensificação deste na atual conjuntura, que é a gentrificação e que é o descaso ambiental de grande parte da população e de autoridades, inclusive. Com o fito, continuando, de construir ações plausíveis para a proteção da vida de todos. Veja que eu estou respondendo nesse finalzinho o quê?
A pergunta que foi feita na proposta, a proposta dizia, é possível proteger as populações mais vulneráveis? E a hora que eu coloquei, eu deixei claro nesse último segmento que sim, é possível, né? Com o fito de construir ações plausíveis para a proteção da vida de todos. Então, sim, é possível. Agora vamos para o nosso parágrafo de desenvolvimento, nosso primeiro. Editor, sobe para mim. Veja que aí o meu tópico nasal já traz uma determinação daquilo que eu pretendo trabalhar ao longo de todo o parágrafo, reforçando que eu havia falado já na introdução, na nossa proposição, que é abordar o problema da gentrificação na questão do racismo ambiental. Vamos comigo. De início, observa-se que a forma como historicamente certas regiões foram ocupadas demonstram como a segregação espacial fundamenta o racismo ambiental no Brasil. A célebre obra Cidade de Deus, do escritor Paulo Lins, nosso repertório, demonstra desde a década de 30 o projeto higienista e de embranquecimento da capital carioca que empurrou as pessoas mais carentes, essencialmente pretos e pardos, para os morros com o claro intuito de limpar o litoral, o qual passou a ser destinado à construção de um cartão postal para estimular o turismo e a elitização da orla. Só para vocês terem uma ideia um pouco mais clara e contextualizar até melhor para você e, quem sabe, utilizar esse mesmo repertório, nessa obra o Paulo Lins descreve o processo de desenvolvimento da favela Cidade de Deus no Rio de Janeiro. Como as pessoas foram desapropriadas das suas casas que ficavam no litoral para que houvesse uma limpa mesmo no litoral de pessoas pobres, pretas e pardas e fossem colocados aí a uma região distante desse cartão postal. É realmente um projeto urbanístico em que a ideia era higienizar, né, esse local, reservado apenas ao turismo, reservado às pessoas mais elitizadas, ou seja, é a chamada gentrificação. Agora vamos para a nossa argumentação propriamente. Tal fenômeno não isolado é o que caracteriza a gentrificação, processo de ocupação de espaços urbanos de modo a valorizar terrenos para a construção de segmentos privilegiados como são as praias. Desse modo, vamos fechar o parágrafo agora. Ao longo da história, essas populações mais vulneráveis passaram a ocupar regiões irregulares, com pouco ou nenhuma estrutura, as quais são sujeitas a riscos de deslizamento, enchentes e diversas outras tragédias ambientais. É um negócio feio, então. Já no nosso desenvolvimento 2, olha o que eu trouxe para vocês, tópico frasal. Além disso, claro, conectivo, né? Na atualidade, as regiões mais periféricas passaram a representar riscos maiores de vida por conta da intensificação dos fenômenos climáticos, como a gente havia colocado na proposição lá na introdução. Nesse viés, veja que aí eu trouxe um repertório também muito atual, muito ligado à conjuntura de 2022, de 2023, né? Nesse viés, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, como forma de alertar a sociedade sobre o iminente cataclisma ambiental, declarou recentemente que o mundo entrou numa nova fase, a da fervura global. Isso, de fato, ele pronunciou, ele elucidou, alarmado mesmo com a situação toda de aquecimento e das consequências diretas desse processo no clima, nas mudanças, nas intempéries todas que a gente vem sofrendo. Lembrando que 2023 já entra na história do Brasil, não sei se é do mundo, mas do Brasil, como o ano mais quente já registrado. Certamente que a constatação dessa autoridade tem grande coerência com a realidade nacional. Haja vista que no ano de 2023 o país passou por recordes de temperatura e por diversos eventos climáticos extremos, os quais atingiram principalmente a população mais vulnerável, que é a população preta, parda e pobre das periferias urbanas. E agora, para a gente encerrar esse texto e arrematar de fato todo o conteúdo que a gente trabalhou, nós trouxemos um outro repertório, mas dessa vez um repertório comprobatório. Gente, essa estratégia é muito boa e você pode utilizar com propriedade para você tornar o seu texto mais persuasivo, mais argumentativamente denso, beleza? Olha só, a exemplo disso, no começo de 2023, no litoral norte de São Paulo, no município de São Sebastião, moradores mais pobres, essencialmente negros, foram afetados por fortes chuvas que causaram deslizamentos, soterramentos e alagamentos que vitimaram muitos e deixaram centenas sem lares. Isso realmente aconteceu, eu me recordo claramente porque até fiz um conteúdo aqui para o nosso canal, para o nosso Instagram também, nossas redes sociais. E para finalizar o nosso texto, então, trago a conclusão que, lembra que eu disse? Dava para você fazer uma intervenção, beleza? Ou intervenções para cada um dos problemas que você trouxe na argumentação, tá? E nesse sentido se aproximava com o Enem, mas não precisava desse grau de complexidade todo exigido no Enem, com vários elementos para que você possa consolidar uma boa solução, tá? Você poderia ser mais simples, só que
antes de, eu sei que vocês estão curiosos, né, para esse último trecho aí, último parágrafo da nossa análise, nosso modelo de redação, quero convidar vocês todos a conhecer um pouquinho mais da Corrija-me, beleza? Se você está se preparando, que é bom a preparação desde o começo do ano, esse vídeo está saindo no começo de janeiro, então vocês têm o ano inteiro ainda para estudar. Então faz o seguinte, vai lá, conhece um pouquinho da nossa plataforma da Corrija-me, para você se preparar muito bem para os exames vestibulares do final do ano, inclusive a FAMERP, ok? Na nossa plataforma você conta com inúmeras bancas vestibulares e centenas de temas de redação para você, sabe, treinar o ano inteiro mesmo e se preparar muito bem. Então não espere mais, o link está na descrição desse vídeo e dessa forma você conhece um pouco mais do nosso trabalho da Corrija-me, da melhor e mais completa plataforma de correção de redação do Brasil. Agora sim, depois desse merchanzinho básico, certamente você ficou curioso para nos conhecer no nosso trabalho. Vamos para a nossa conclusão. Editor, só para mim então a conclusão. Veja que eu coloquei em vermelho bonitinho para você a retomada do quê? Da tese, do problema, né? Logo evidencia-se que o racismo ambiental representa um entrave à população brasileira. Ainda que haja diversos desafios, é emergencial e plenamente possível promover a proteção a essas comunidades mais vulneráveis. Veja que eu me preocupei aí por conta justamente do fato de não ter aludido muito ao longo do texto, a não ser na introdução, acerca da resposta plausível ao tema de redação, eu aludi nesse comecinho de conclusão sobre a necessidade, sim, de reafirmar a possibilidade de que é possível, né, você trazer medidas para proteger essa população, beleza? Então, continuando agora, as intervenções, né? Ficou pequenininho, mas dá para perceber que há sim intervenções para cada um dos problemas apontados em D1 e D2. Isso pode ser efetivado pelo Estado, de modo a priori, considerar regiões mais adequadas e propícias à construção de moradias, e a posteriori com ações mais efetivas no combate ao aquecimento global. Certamente que em longo prazo, com essas ações, será possível propiciar dignidade e proteger essa parcela da sociedade. Gente linda, chegamos ao final da nossa aula aqui e eu quero agradecer demais a vocês todos, principalmente por ficarem até o final. E se você chegou até o final, não custa nada, não curtiu no começo, curte aqui, compartilhe com seus colegas, com o grupo de WhatsApp da escola, dos estudantes que também pretendem prestar essa prova em 2024, 2025. E claro, se você não é inscrito, vai lá, se inscreve também e ativa o sininho de notificações. Vai lembrar que são 3 vídeos por semana, sempre temos aula ao vivo a partir de fevereiro. A gente vai ter as nossas aulas ao vivo nas terças-feiras, às 17 horas. Então, se você quiser acompanhar, se o conteúdo for de interesse, você também pode assistir essas aulas ao vivo, ok? Então, vai lá e ativa também o sininho de notificações para não perder nada do nosso conteúdo. Valeu, gente linda! Bons estudos e até a próxima aula!